Oi, 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 gente! Tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Eli Gomides, sou artesã crocheteira. Minha especialidade é em cestaria lúdica e eu estou muito feliz que vocês estão aqui para aprender essa fofurinha aqui comigo. Recebi um pedido muito especial da Sara para poder participar da Maratona Handmade deste Natal. E aí a minha contribuição é o passo a passo dessa peça, deste cogumelo. E já trago uma informação para vocês: o cogumelo está em alta na decoração de Natal deste ano, viu? Por isso que eu trouxe essa proposta aqui para vocês. E se vocês repararem, é um enfeite de Natal, mas ele não é um simples enfeite de Natal. Este cogumelo aqui, ele é, na verdade, um mini cestinho que você pode usar na sua árvore de Natal e, de repente, fazer uma brincadeira, colocar mensagens carinhosas para a família, para os amigos. E aí ele é, ó, nesse formato, são duas peças que se encaixam perfeitamente. E aí tem esse cordãozinho aqui que você vai utilizar para pendurar na sua árvore. E aí ele fica assim, ó, ele não cai, não desprende. Então ele é um cestinho enfeite bem fofinho para sua árvore de Natal. Ele é uma peça super rápida e fácil de se fazer. Utilizei aqui fio de malha e vários acessórios de amigurumi e de cestaria lúdica que eu também uso nos meus cestos aqui para poder caracterizar e deixar as peças assim bem lindinhas. Então, sem mais enrolação, vamos já começar a produzir essa fofurinha? Então, vamos lá aos materiais. Eu vou estar utilizando duas cores de fio de malha, o vermelho e o nude. No lugar do nude, você pode utilizar o bege se preferir, mas fica aí porque no final do vídeo eu vou mostrar outras combinações de cores incríveis para vocês. Então, aqui, fio de malha de 26 milímetros, e aí você pode utilizar de qualquer espessura que você tiver em casa, tá bom? Vamos precisar também de olhinhos de amigurumi, se você quiser caracterizar o seu cogumelo com carinhas fofinhas. E aí você pode utilizar de diferentes tamanhos, tá? O que eu utilizei na peça é esse daqui, ó, de 9 milímetros. Aí vocês encontram como olhinho pintinha, olhinho kawaii. Ele é assim, ó, chato, mas no mercado vocês encontram de diferentes formas e diferentes tamanhos, tá? E aí, de acordo com o jeito que você vai caracterizar o seu enfeite, o seu cogumelo, aí você coloca o olhinho que você tem disponível. Também vou utilizar um fio metalizado. Esse aqui tem 1,5 mm de espessura, para a gente poder fazer aquela amarração lá no topo do cogumelo. Uma agulha de crochê que se adeque à espessura do seu fio e ao seu ponto. Aqui eu vou estar utilizando essa de 4 milímetros. Precisaremos também de uma agulha de tapeceiro, tesourinha e cola quente. E agora vamos lá para o nosso tutorial. Vamos começar pela parte de baixo do cogumelo, e aqui vocês vão deixar inicialmente uns 75 centímetros de fio, porque além da peça ela ser pequenininha, eu vou utilizar fio conduzido durante a estrutura, a parte de baixo do cogumelo, para que a gente consiga modelar a peça e deixar ela mais estruturadinha, sabe? No decorrer aqui do vídeo vocês vão entendendo melhor. Então deixa aí, ó, inicialmente uns 75 centímetros de fio, vamos iniciar fazendo um círculo mágico, e aqui um nozinho inicial, né? Pra gente poder travar esse círculo. Após esse primeiro pontinho, nós vamos colocar 6 pontos baixos aqui dentro do círculo mágico. Então, ó, fiz 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Venho aqui, puxo aquele fio inicial pra gente poder fechar o círculo mágico, ó. Vai ajustando com as mãos e vai puxando devagar. Segura aqui, ó, bem na base do último ponto, para que esse ponto que a gente tá puxando, ele não arrebente, tá? E aí você vai já, ó, ajustando a peça para formar esse círculo bem bonitinho. A partir daqui, nós vamos fazer o fechamento da carreira. Vamos aqui, ó, por baixo dessa primeira correntinha que se formou em cima do primeiro ponto. Pega essa laçadinha que estava na agulha, engata ela na agulha novamente e leva ela lá para trás. Ajusto aqui, ó, para que tanto essa laçadinha quanto essa que a gente levou lá para trás fique do mesmo tamanho que as outras correntinhas aqui do ponto, tá? Então, para isso, a gente vem, pega lá o fio do novelo e vai puxando para diminuir essa laçadinha aqui.
Então, a gente vem ajustando. Lembra aquele ponto inicial que a gente fez para travar o círculo mágico? A gente vai passar a nossa agulha, ó, no centro daquele pontinho. E agora, aqui, ó, ele vai sair por baixo desse primeiro ponto que se formou bem atrás, embaixo dessa laçadinha e no centro desse pontinho, tá vendo? A gente vai pegar agora esse fio inicial, vamos passar aqui, ó, bem no meio do último e do primeiro ponto e vamos deixar ele aqui em espera de novo, lá do outro lado, tá? Vamos pegar o fio do novelo, engata na agulha, traz ele pra frente, ó, ajusta a altura, coloca lá naquela laçadinha, ó, que a gente deixou lá atrás, puxa o fio do novelo e faz aqui o primeiro ponto da segunda carreira. Nessa segunda carreira, nós vamos fazer um aumento para cada ponto de base, tá? Então, aqui nesse mesmo lugar desse primeiro ponto, nós vamos colocar mais um ponto. Então, a gente vai fazer aqui aumentos por toda essa segunda carreira. No próximo ponto, ó, vou lá no centro do ponto, coloco a agulha, vejo se saiu no lugar correto, ó, embaixo dessa laçadinha, no centro do ponto. Puxo o fio do novelo, trago para frente, ajusto a altura, finalizo o ponto. E aqui nesse mesmo lugar, nós vamos fazer mais um ponto. Próximo espaço, novamente, vamos fazer um aumento. E a gente vai seguir com esse padrão até dar a volta completa nessa base. Então, venho aqui fazendo, ó, 2 pontos para cada ponto de base até chegar aqui nesse último que nós fizemos. Já estou chegando aqui, ó, no último ponto. E aí, concluímos esse padrão de aumentos para nossa base. Vamos fazer aqui também o fechamento da carreira, só que aqui vai ser um pouquinho diferente. Sabe esse ponto que a gente acabou de finalizar? Eu vou soltar essa laçadinha, ó, vou puxar ela, porque o fechamento desse último ponto nós iremos fazer com aquele fio inicial. Então, a gente laça ele na agulha, puxa ele aqui pra frente e vai tirando até passar a pontinha toda, ó, certo? Agora aqui a gente vai fazer o fechamento da carreira com esse fio que a gente acabou de passar. A gente vai simular aqui uma correntinha para fechar esse buraco, unindo o primeiro e último ponto. Então, a gente vem, ó, por trás aqui, ó, por baixo dessas duas laçadinhas do primeiro ponto. Vamos pegar esse fio inicial, engata na agulha, leva ele lá para trás. A gente vai puxar todo o fio. Formamos aqui, ó, a primeira laçadinha da correntinha. Falta a gente formar esse outro lado aqui. Então, a gente vem, ó, por trás da peça, passa por baixo dessa laçadinha e lá no centro da correntinha, tá vendo? Agora, a gente pega aquele fio inicial e traz ele aqui pra trás. Puxa até ele passar completamente. Vamos ajustar aqui a nossa peça e ver se precisa puxar mais até deixar os dois lados desse fio do mesmo tamanho que as outras correntinhas. E aqui a gente já tem a nossa base do nosso cogumelo, bem lindinha, bem redondinha, tá vendo? Agora a gente já vai, a partir daqui, a gente já vai subir as carreiras aqui da estrutura do cogumelo. E a gente já já vai começar a utilizar esse fio inicial. Vamos começar a primeira carreira da seguinte forma. Vamos passar aqui, ó, no centro da correntinha, tá vendo, ó? Agora sim, a gente vai lá no centro do ponto. Então, a gente vai trabalhar que nem a gente fez nessa segunda carreira, com o ponto baixo centrado. Então, a gente vai lá no centro do ponto, ele vai sair, ó, por baixo dessas laçadinhas aqui, ó, e no centro do ponto. Agora, a gente pega aquele fio inicial, traz ele pra frente, a gente vai ajustar aqui, ó, a altura. Então, agora a gente vai trabalhar com aquele fio inicial. A gente vai passar ele aqui, ó, pro outro lado. Ele vai passar sempre, ó, entre a laçadinha que está na agulha e o fio do novelo. Tá vendo que ele está passando bem aqui no meio? E agora sim a gente finaliza aqui o primeiro ponto da primeira carreira do cogumelo. Próximo espaço, a gente vai lá no próximo ponto, ó, novamente, ó, passa no centro da correntinha. Essa laçadinha aqui da correntinha, ela vai ficar aqui pra fora. A gente passa aqui, ó, por baixo da correntinha, vamos lá no centro do ponto, pega o fio do novelo, traz ele pra frente, ó, ajusta aqui a subida do cesto, ajusta a altura do ponto, e ó, o fio que a gente tá conduzindo, ó, ele sempre vai passar entre o fio do novelo e o fio que tá na agulha, tá? A gente vem e laça aqui o segundo ponto. E a gente vai fazer ponto sobre ponto por toda essa primeira carreira aqui da subida do cogumelo. Então, a gente vem sempre, ó, no centro do ponto, passando por dentro da correntinha, ó, vamos lá no centro do ponto. Aqui, ó, para tirar dúvida, ele sempre vai passar
por baixo dessa laçadinha e no centro desse Vzinho que tem aqui, ó. Vamos pegar o fio, traz ele pra frente, ajusta a altura, finaliza o ponto. Quando você fizer uns 4 ou 5 pontinhos, ó, para e você vai moldar aqui a parede do cesto. Vai apertando aqui, ó, por dentro e por fora aqui do cestinho. Falo cestinho, mas é do cogumelo. Puxa de leve aquele fio conduzido. Quando a gente puxa, os pontos aqui que a gente tá construindo, eles meio que se unem mais ainda. Então, a gente vai, ó, apertando aqui a parede do cesto e sempre puxando devagar, de leve, esse fio que a gente tá conduzindo, tá? Vamos lá continuar até dar a volta completa. Então, eu vou fazer aqui, ó, ponto sobre ponto. Venho aqui, ó, passo por baixo da laçadinha e vou lá no centro do ponto. Ver se ele saiu corretamente, ó, no lugar certo. E vou seguir fazendo até chegar lá no meu último espaço. Fiz aqui, ó, mais uns pontinhos, vou parar, vou apertar aqui, ó, a parede do cesto, para dar um formato para peça, né? E puxo de leve o fio conduzido. Vou continuar, então, aqui fazendo e logo mais eu volto. Último pontinho aqui da primeira carreira, agora a gente vai fazer o fechamento, e esse fechamento vai ser o mesmo utilizado em todas as demais carreiras, tá? Então, a gente puxa essa laçadinha, vai nessa primeira correntinha lá do primeiro ponto, pega essa laçadinha, leva ela lá pra trás. Ajusta aqui com as mãos, ó, pra unir o máximo possível o primeiro e o último ponto, e de quebra você já vem e puxa um pouquinho aquele fio inicial, que ele vai ajudar também a juntar essa parte, tá? Puxa ele de leve e ele, ó, vai passar aqui no centro, ó, desses 2 pontos, e vamos continuar conduzindo ele até o final do nosso trabalho. Aqui essa laçadinha, ó, tá vendo que ela ficou bem grandona, então a gente puxa o fio do novelo, ó, para ajustar o tamanho dela, para que ela fique bem pequenininha. Você pode se basear pelo tamanho das correntinhas daqui, tá? E deixar essa argolinha o mesmo tamanho que esses outros risquinhos aqui. Então, a gente vem agora, ó, no centro do ponto, onde essa laçadinha está indo lá para trás, ó, vou no centro do ponto. E agora aqui, já que a gente está conduzindo esse fio, nós vamos passar a agulha por baixo desse fio que a gente está conduzindo, ó. Tá vendo? Vou lá no centro do ponto, agora eu pego o fio do novelo, engato na agulha, trago ele para frente, ajusto aqui a altura, coloco naquela laçadinha que está lá atrás, ó, fico com 2 laçadinhas na agulha, e agora eu finalizo o primeiro ponto da segunda carreira. E aí, o que vai ter um pouquinho de diferente nessa segunda carreira? E como a gente está trabalhando com fio conduzido, quando a gente for fazer os pontos baixos centrados, nós vamos passar a agulha, ó, no centro do ponto e por baixo do fio que a gente está conduzindo. Então, quando a gente abre aqui o ponto, ó, já dá para ver bem certinho, ó, esse fio que está passando aqui deitado é o fio que a gente está conduzindo. Então, a nossa agulha vai passar, ó, por baixo dele, tá vendo, ó? E aí, a gente faz aqui o ponto, tá? Essa é a única diferença entre a primeira carreira e as demais, que a gente vai sempre fazer ponto baixo centrado, e a gente vai passar a agulha por baixo desse fio que a gente tá conduzindo, tá? E aí, que nem eu falei pra vocês, essa segunda carreira vai ser de ponto sobre ponto, então a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Vai fazendo aqui os pontos bem bonitinho, fez um pouco de ponto, para, aperta aqui, molda a parede do seu cestinho, do seu cogumelo, para ele ficar bem certinho, bem retinho, e puxa de leve aquele fio conduzido, tá? E aqui eu vou seguir, então, fazendo ponto sobre ponto, até dar a volta completa. Finalizei a segunda carreira, fiz o fechamento e já subi aqui o primeiro ponto da terceira carreira. Aqui nessa parte nós vamos fazer diminuições, então a gente vai iniciar com um ponto baixo centrado sozinho. No próximo a gente vai diminuir, a gente vai transformar esses 2 pontos em um só. Então, como que a gente vai fazer? Vamos passar aqui, ó, no centro do ponto, sempre por baixo do fio que a gente estava conduzindo, puxamos a primeira laçadinha. A gente não vai finalizar esse ponto, nós vamos no próximo ponto, vamos puxar também a laçadinha dele, ficando com 3 argolinhas aqui na agulha. E agora sim, a gente vem e finaliza o ponto. Então, fizemos aqui a nossa primeira diminuição. Próximo ponto, vamos fazer um ponto baixo centrado, normal, que nem a gente estava fazendo anteriormente. Próximo ponto, vamos fazer mais um ponto baixo centrado sozinho. E no próximo ponto, a gente faz mais
diminuição. Então, a gente puxa aqui a primeira laçadinha, vamos no próximo ponto, vamos puxar a laçadinha dele também, e agora sim a gente finaliza aqui o ponto. Tá vendo, ó? Transformamos 2 pontos em um só. Puxa aqui, ó, de leve o fio conduzido, e a gente vai aqui, ó, ajustando a parede do nosso cesto. Tá vendo que ele tá se fechando? É isso que a gente precisa para poder depois fazer o encaixe com a parte de cima do cogumelo, tá? Próximo ponto, já repeti, vamos fazer mais 2 pontos baixos centrado. 1, 2, um para cada pontinho, vai ajustando os pontos, se eles ficarem tortinhos. E aí, no próximo ponto, a gente faz mais uma diminuição. Então, a gente puxa aqui a primeira laçadinha, puxa a próxima e agora finaliza aqui o ponto. E para finalizar, aqui, ó, não vai dar certo a gente continuar com esse mesmo padrão de 2 pontos baixos centrado e uma diminuição, tá? Por conta da contagem de pontos. Aqui a gente finaliza, ó, com 3 pontos baixos centrado, tá? Fazendo assim, ela não vai interferir na estrutura da peça, tá? Então, venho aqui, ó, faço os 3 pontos aqui para finalizar essa terceira carreira. A gente vem, puxa aqui o fio conduzido, para ele nos ajudar a fechar um pouquinho mais essa parede aqui do cesto, tá? E aqui a gente puxa a laçadinha, faz o fechamento da carreira, conforme eu já mostrei para vocês. Fiz aqui, vou ajustando os pontos. O fio que a gente tá conduzindo, ele passa aqui pelo meio, ó. E aí, eu já puxo ele bem de leve para poder ajudar a fechar essa parede do cesto. E aqui a gente volta com o fio do novelo para poder diminuir essa laçadinha, tá? Aqui a gente já vai partir para a quarta e última carreira dessa parte de baixo do cogumelo, tá? Então, eu venho aqui, ó, no centro do ponto, por baixo do fio conduzido, puxo o fio do novelo, trago ele pra frente, ajusto a altura e pego aquela laçadinha que está em espera lá atrás. Deixa eu colocar aqui desse jeito, tá vendo, ó? E aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, deixa eu finalizar esse ponto, pra mostrar uma coisa aqui pra vocês, ó. Finalizei o primeiro ponto da quarta carreira. Tá vendo esse fio conduzido, ó? Ele vai sobrar ainda um pedacinho, ó, porque, ó, a gente utiliza ele dando a volta pela carreira, certo? Então, a quantidade desse fio aqui, ó, ele vai até sobrar um pouquinho mais. Mesmo a gente fazendo depois, escondendo por baixo das carreiras, ó, ainda vai sobrar um pedacinho, tá? Então, só para vocês terem ciência disso. Se de repente vocês fizerem a primeira peça e depois quiser diminuir um pedaço desse fio conduzido, tá joia, tá? E aqui, na última carreira, a gente vai voltar fazendo ponto sobre ponto. E aqui, ó, para vocês verem como que faz o ponto baixo centrado quando a gente tem uma diminuição, ó. A gente passa por baixo dessa primeira laçadinha aqui, ó, do primeiro ponto, e agora sim a gente vai lá no centro do ponto daquele segundo que a gente utilizou para fazer a diminuição, tá? Então, a gente vem, pega o fio do novelo, passa por baixo dessas laçadas e finaliza aqui o ponto. Vou no próximo ponto, ó, por aqui vai ser ponto sobre ponto, pontinho para cada ponto de base. Então, venho aqui, ó, faço o próximo ponto. E aí, quando chega no ponto que tem uma diminuição, ó, a gente passa por baixo dessa laçadinha e agora sim vai lá no centro do ponto. Passa por baixo do fio conduzido, pega o fio do novelo, traz pra frente e finaliza o ponto. E aqui a gente vai finalizar fazendo, então, uma volta completa de ponto sobre ponto até chegar aqui. Quando chega aqui, eu volto pra gente poder fazer a finalização dessa primeira parte. Cheguei aqui no último ponto, tá vendo? Agora aqui a gente já pode cortar o fio do novelo, corta com um pedacinho suficiente pra gente poder arrematar. Então, ó, puxa a laçadinha e ele fica assim. Agora aqui a gente vai fazer novamente, ó, a união desse último e o primeiro ponto, fazendo aqui uma correntinha, tá? Então, a gente vem no primeiro pontinho, ó, por baixo dessa primeira correntinha, pega o fio, leva ele lá pra trás. Aqui, pra ajudar, porque aqui o buraquinho fica bem pequenininho, eu vou pegar uma agulha de tapeceiro, vou colocar nesse fio, ó, e aí já vai agilizar bastante aqui o nosso trabalho. Vou aqui, ó, no centro da correntinha, ó, de onde ele tá vindo, passo essa lá pra trás, desse jeito, puxo, e aí a gente tem aqui, ó, a finalização do nosso ponto. Tá vendo como a peça fica? Fica parecendo um conezinho, bem pequenininho mesmo, tá vendo?
Agora aqui, esses 2 fios, vamos arrematá-los já. Então, como eles são bem pequenininhos, não dá pra gente esconder aqui por dentro, como que a gente vai fazer? Eu vou pegar esse fio aqui que a gente estava, que é o fio do novelo, que a gente estava trabalhando, vou levar ele lá pra baixo, ó, pra sair aqui no meio de um pontinho, ó. Ver aqui, deixa eu vir mais pro ladinho, ó, saiu aqui. Puxo ele pra cá, pra fora, não muito, tá? Pra não deformar aqui dentro a parede dessa parte aqui do cogumelo. E aqui a gente vai esconder esse fio aqui por entre as tramas, tá? Da seguinte forma. Tá vendo que ele saiu bem no centro do ponto? Então, eu vou continuar aqui, eu vou levar ele nessa direção aqui, ó, passando no meio dessas 2 laçadinhas aqui, ó, do ponto. Vou passar ele aqui, por baixo. Agora, eu vou aqui nesse ponto de cima, da carreira de cima, ó, vou esconder por trás desse pontinho e puxo aqui o fio, ó, como que ele vai fazer, ó. Ele vai se esconder lá por dentro das tramas, tá vendo? Agora eu vou aqui, ó, na carreira de baixo, passo por baixo, ó, dessas 2 laçadinhas do ponto. E vou puxar aqui o ponto, tá vendo? Ó, puxar o fio. Tá vendo que ele se escondeu? Agora eu volto lá pra carreira de cima, passo por baixo do ponto e puxo o fio. Vou pra carreira de baixo, passo, ó, só pegando essas 2 laçadinhas. Passo pra cá e agora eu vou no ponto de cima. Então, aqui a gente vai escondendo o ponto, ó, por entre as tramas aqui que a gente foi construindo da parede do cogumelo, tá vendo? Ele não fica volumoso, não fica aparente, porque ele vai pegando, ó, o desenho das tramas. Aqui, ó, a gente já percorreu por um bom pedacinho. Podemos cortar aqui o fio. A pontinha a gente empurra lá pra dentro da trama, ó, por baixo do ponto. E agora a gente vai fazer a mesma coisa com o outro fio, que é aquele que a gente estava conduzindo. Então, a gente coloca aqui na agulha de tapeceiro, passa ele lá para trás, ó, lá para fora do cesto. Independente de onde ele for sair, é só a gente seguir o mesmo esquema, passar por baixo aqui da trama do cesto, tá? Então, aqui, ó, ele passou aqui nesse local, eu vou passar aqui, ó, por baixo dessa trama. Puxo aqui o fio. E agora eu vou na carreira de cima, passo por baixo desse ponto. Volto para a carreira de baixo, passo por baixo dessas laçadinhas. Vou para a carreira de cima, passo embaixo do ponto. Carreira de baixo, por baixo das laçadinhas, ó. Eu pego essa daqui que foi do ponto da diminuição também. Vou aqui na carreira de cima, passo por baixo desse ponto. E aqui a gente já pode cortar o fio. Ele já está bem preso. Com a pontinha da agulha ou da tesoura, a gente empurra. E agora a gente vem aqui, ó, dando formato pra nossa peça. E ela fica assim, ó. Um conezinho, tá vendo? Bem bonitinho. Agora a gente já vai partir para fazer aqui a parte de cima do cogumelo. Vamos pegar aqui o fio vermelho. E aí, para fazer a parte de cima do cogumelo, também iremos fazer com o fio conduzido, tá? E aí, nessa parte vai ser muito importante porque vai ajudar a gente a deixar ela bem redondinha. Aqui eu deixei aproximadamente 65 centímetros de fio, tá? Vamos iniciar do mesmo jeito que nós fizemos essa parte de baixo aqui do cogumelo, fazendo o círculo mágico, o primeiro nozinho para travar o nosso círculo mágico, né? E a partir desse primeiro ponto, nós vamos colocar 6 pontos aqui. Então, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aquele fio inicial, a gente puxa ele para poder fechar esse círculo mágico, vai ajustando peça com as mãos. Agora aqui a gente faz o fechamento da carreira, conforme eu ensinei para vocês naquela primeira etapa. A gente sempre vai ajustando a peça. Fio que a gente vai conduzir, ele passa aqui, ó, no centro do ponto, ó, entre o primeiro e o último ponto, e ainda deixa ele aqui do ladinho. Nós vamos utilizar ele a partir da terceira carreira, tá? Vem aqui, ó, no centro do ponto, lá naquele pontinho inicial que a gente utilizou para travar o círculo mágico, puxa aqui o fio do novelo, traz ele para frente, pega o fio que estava lá atrás, finaliza aqui o primeiro ponto da segunda carreira. Mesma coisa, segunda carreira, nós vamos fazer ponto baixo centrado e a gente vai trabalhar com aumentos, tá? Um aumento para cada ponto de base
Então, aqui eu vou dar uma acelerada, porque é a mesma coisa que nós fizemos lá com a base da parte de baixo do cogumelo, tá? Último ponto feito. A partir daqui, a gente já pode começar já a dar o formato para a peça, ó, para ela pegar esse formatinho aqui mais arredondado, tá? Fio conduzido, a gente vai começar a trabalhar com ele a partir da terceira carreira, tá? Então, vamos aqui fazer o fechamento. Mesma coisa, tá? Então, não vou me alongar muito, porque vocês já sabem. Pego aqui o fio do novelo, vou ajustar essa laçadinha que foi lá pra trás. Fio conduzido passa aqui no meio. E aqui a gente vai lá no centro do ponto, ó. Pega o fio do novelo, traz ele pra frente. Ajusta aqui, coloca lá na laçadinha de trás e faz o fechamento do primeiro ponto da terceira carreira. Conforme eu falei para vocês, nessa carreira, na terceira, a gente vai começar a conduzir o fio. Então, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Fizemos aqui um ponto baixo centrado. No próximo ponto, ó, a gente vai fazer um aumento. Então, a gente vai colocar 2 pontos junto. No próximo ponto, a gente vai fazer um ponto sozinho. Então, a gente vai seguir esse padrão de aumentos durante essa terceira carreira. Um ponto baixo centrado sozinho e um aumento. Então, vou aqui no próximo, faço o meu aumento, que é 2 pontos junto. No próximo ponto, é um ponto baixo centrado sozinho. Aqui é muito importante a gente parar, dar o formato aqui para a peça, ó, moldando com as mãos, puxa o fio conduzido para ele ajudar tanto a alinhar, deixar os pontos mais alinhadinhos, mais juntinhos, quanto a deixar a peça nesse formato aqui, tá vendo, ó? Mais arredondadinho, tá? E aqui a gente vai seguir, então, repetindo esse padrão de um ponto baixo centrado e um aumento para cada ponto de base. Então, para um pouquinho, vai, ó, dando formato para a peça, apertando, ó, tanto por dentro daqui do cesto, quanto aqui, do cesto não, dessa parte aqui vermelha do cogumelo, quanto aqui por fora, tá? Formando uma conchinha com a mão. Aí você vai, ó, dando formato para a peça, puxa o fio conduzido para ele manter no formato, tá? E aqui eu vou seguir, então, já já eu volto pra gente dar continuidade. Chegando ao final dessa terceira carreira, a gente junta aqui, ó, o primeiro e os últimos pontos, ó, pra deixar ele bem fechadinho. E olha como vai ficando o formato dele. Tá vendo, ó? Bem redondinho, tá? Por isso a importância de a gente puxar sempre o fio conduzido e principalmente de dar o formato com as mãos aqui pra ter a peça desse jeito. Vou fazer aqui o fechamento da carreira. E na próxima carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto, tá? Então, os aumentos só vão seguir até essa terceira carreira. Na quarta e quinta carreira, a gente vai fazer ponto sobre ponto, tá? Então, vou seguir aqui fazendo um ponto baixo centrado para cada ponto aqui de base. Lembrando de estar sempre dando formato para a peça, de puxar bem de leve o fio conduzido para que ele mantenha esse formato aqui do nosso cogumelo, tá? E aí, quando a gente for iniciar a quinta carreira, que é a última carreira, ela vai ser feita de um jeito um pouco diferente, que é para poder dar um formato, um fechamento melhor, um encaixe melhor entre essa parte vermelha que a gente está construindo e essa parte aqui da base, tá? Então, vocês podem, então, seguir fazendo aqui a quarta carreira de ponto sobre ponto. Lembrando de todas as diquinhas que eu já passei para vocês, tá? Chegando ao fim da quarta carreira, no último ponto, a gente vai fazer o fechamento dele utilizando aquele fio inicial, tá? Que é o que a gente tá trabalhando com o fio conduzido. Então, vou puxar aqui essa laçadinha, ajusto aqui, ó, primeiro e último ponto, deixei eles bem juntinhos, e aqui a gente vai fazer uma correntinha para unir e fechar esse buraquinho aqui. Então, a gente leva a laçadinha lá para trás e volta com ela aqui, ó, passando por baixo dessa laçadinha, no centro do ponto, pega esse fio e traz ele aqui para trás, tá? Para fazer a última carreira, que é a quinta carreira, a gente vai fazer da seguinte forma. Tá vendo, ó? Que aqui a gente já chegou no tamanho certinho, mas ele não tem ainda um encaixe perfeito aqui, tá vendo que sobra? Então, para fazer essa última carreira,
nós vamos pegar só a laçadinha, ó, de cima das correntinhas, para fazer os pontos baixos, tá? Então, venho aqui, ó, pego só essa laçadinha. Só que quando a gente for pegar, a gente vai passar aqui, ó, no centro do ponto, tá? Ó, pegando essa laçadinha aqui de dentro. Então, a gente vem, pega ela, traz aqui pra frente. A gente vai também continuar conduzindo o fio, tá? E aqui, principalmente nessa etapa, ele vai ser muito importante, porque se de repente, mesmo fazendo esse ponto, que ele vai ficar um pouco mais pra dentro, se de repente, mesmo assim, o encaixe não ficar mais apertadinho, aí a gente pode puxar um pouco mais esse fio conduzido, porque ele vai ajudar a fechar essa parte, tá? Aqui a gente vai seguir, então, fazendo os pontos baixos centrados. Vou passar aqui, ó, pegando só a laçadinha de fora, e aí eu vou lá no centro do ponto. Venho, faço o segundo ponto. Vou lá no centro do ponto, ó, pegando só a laçadinha lá de fora, fazendo aqui, ó, os pontos baixos centrados, tá? E a gente vem, ó, não esquece para passar no centro do ponto ainda, tá bom? Aqui não tem necessidade de passar por baixo do fio conduzido, tá? Nessa última etapa. E, ó, não sei se vocês conseguem perceber já que ele deu uma leve fechadinha. Aí, para fechar um pouquinho mais, a gente puxa esse fio conduzido, ó, puxa ele um pouquinho mais e vai ajustando aqui com a mão, tá vendo? Então, aqui vai ser simplesmente isso. Fazer a última carreira em ponto baixo centrado, ó, deixando essa parte da frente da correntinha em relevo, tá vendo? E aqui a gente vai seguir até dar a volta completa. Lembrando de sempre, do começo ao fim da peça, de modelar ela com as mãos, tá? Pra deixar ela mais redondinha e bonitinha possível. Então, vou seguir aqui fazendo, estou quase terminando. Para um pouquinho, ó, ajusta aqui essa parte, tá vendo como ela tá entrando? E assim vai fazendo o encaixe pra gente pôr nessa parte aqui de baixo do cogumelo, pra ficar assim, ó, bem bonitinho. Vou fazer o último ponto. Agora aqui a gente já pode cortar esse fio pra gente poder fazer aqui o acabamento, tá? Puxa aqui esse fiozinho pra fora. E aqui a gente tem que fazer a última correntinha, ó, pra fechar esse buraquinho, tá vendo? Ó, fazer uma correntinha pra unir o primeiro e o último ponto. E aí a nossa peça vai ficando muito fofinha. Deixa eu já agilizar aqui pra fazer o fechamento, pra gente poder dar uma olhada melhor nessa peça. Então, vou utilizar aqui a agulha de tapeceiro pra ser mais rápido, ó. Passei por baixo aqui da primeira correntinha. E agora eu vou voltar com ela aqui no centro de onde ela está vindo. Então, eu passo aqui e já passo por baixo dessa outra laçadinha aqui de trás também. Puxo aqui o fio. Vou agora lá, ó, por trás, por dentro do cestinho, ó, pra ele sair aqui pra fora, pra gente poder fazer aquele fechamento que eu ensinei pra vocês, nessa parte aqui do cogumelo. Então, eu puxo aqui. Antes de finalizar aqui, vamos conferir se o tamanho que ficou essa abertura é o suficiente para dar o encaixe aqui nessa peça. E olha aí como que fica, ó. A gente vai rosqueando aqui e ele fica super preso, ele não solta, ó. Tá vendo? Fica muito bonitinho, gente, olha só. Uma gracinha. E bem pequenininho, ó. Menor que a palma da minha mão. E fica bem levinho, tá? Então, essa peça fica super usual para utilizar nas nossas árvores de Natal. Muito bonitinho. Então, vamos lá. O encaixe deu certinho. Se o seu ficou um pouquinho folgado, que eu acho que vai ser difícil, tá? Mas se ficou um pouquinho folgado, aí você vem puxando um pouquinho mais esse fio que a gente foi conduzindo durante a terceira, quarta e quinta carreira, tá? Você puxa um pouquinho mais, que aí essa parte vai fechar um pouquinho mais também. E aqui, então, vamos voltar para terminar essa etapa. Então, vou aqui escondendo, ó, que eu já ensinei pra vocês, intercalando, ó, os pontinhos da carreira de cima e os pontinhos da carreira de baixo, de cima e de baixo, tá? Então, vou fazer essa parte aqui com vocês novamente, ó. Passei por baixo desse ponto, então agora eu vou pra carreira de baixo, ó, e aí eu vou passar por baixo dessas duas laçadinhas aqui, ó, desses dois pontos. Passo por aqui, agora eu volto pra carreira de cima, passo por baixo do ponto, ó. Agora eu vou pra carreira de baixo, passo por baixo dessas duas laçadinhas do ponto. Carreira de cima, e a gente vai intercalando, ó, carreira de cima, carreira de baixo.
Fazendo assim, a gente ganha um tempo fazendo esse acabamento por fora do que por dentro. Imagine aqui a gente passar a agulha aqui por baixo, ó, por dentro, nessa aberturinha aqui, vai ficar muito difícil. Então, a gente consegue fazer aqui esse acabamento pelo lado de fora. E esse acabamento, gente, depois que eu descobri, eu faço em todas as minhas peças, tanto grandes quanto pequenas. Só faço assim. Já passei aqui, posso cortar esse fio. Põe a pontinha lá pra dentro. E temos finalizada aqui a nossa peça. Vou esconder esse outro lado aqui também. E aí eu já volto pra gente poder fazer a caracterização dela. Então, ó, peça finalizada, ela fica assim, muito fofinha. E claro que encaixando aqui com a parte de baixo, fica mais fofinha ainda. Tá vendo, ó? Muito lindinha. Antes de fazer a caracterização, a gente vai colocar aqui cordãozinho que vai servir tanto pra gente ter essa parte do encaixe preso, quanto pra pendurar na nossa árvore. Peguei aqui meu fio, você pode utilizar esses douradinhos que eu mostrei pra vocês. Pode utilizar, na verdade, qualquer tipo de fio que você queira colocar no seu enfeite, tá? Vou pegar aqui a parte de baixo, tá? Que vai ser nele que a gente vai amarrar o nosso cordão. Então, eu venho aqui e vamos fazer da seguinte forma. Vou pegar a agulha de tapeceiro, passar esse fio aqui na agulha e a gente vai amarrar em cada ponta aqui do nossa parte de baixo do cogumelo. Então, eu venho aqui, ó, no centro aqui da correntinha, vou pelo centro do ponto, ó, pra ele entrar lá por dentro, e aí eu puxo pra cá. E tento fazer um nozinho aqui por dentro, tá? Então, vou fazer da seguinte forma. Vou passar aqui, ó, por baixo de uma perninha do ponto. Passar pra cá. Deixar uma argolinha aqui, ó. E aí, eu passo a ponta da agulha por dentro dessa argolinha pra dar o primeiro nozinho. Peraí, deixa eu só voltar aqui que o meu fio escapou. O ruim desse fio aqui dourado, ele é lindo, mas quando ele solta, ele fica assim, ó, desfiapando, tá vendo? Então, deixa eu passar ele aqui pelo centro da agulha novamente. Pronto, consegui passar. E aí, continuando, ó, vou passar por dentro dessa argolinha que eu deixei. Vou puxar aqui, ó, pra formar o primeiro nozinho. E aqui eu vou fazer esse pontinho 2 vezes, tá? Então, eu vou passar aqui, ó, por baixo novamente da perninha. Deixo essa argolinha aqui, e aí eu volto com a agulha por dentro dessa perninha, dessa laçadinha que ficou, né? Pra gente poder conseguir fazer um nozinho aqui, tá? Então, sentiu que ficou bem preso? Você pode vir e cortar a pontinha. Vou fazer a mesma coisa com o outro lado do fio. Vou passar aqui na agulha de tapeceiro. E aqui, ó, se eu amarrei desse lado, eu vou do outro lado, tá? Pra ficar parecendo uma alcinha mesmo. Então, eu venho aqui, ó, vejo mais ou menos onde vai ficar igualzinho e faço a mesma coisa. Passo aqui por dentro do ponto. E aí, deixa eu já dar uma dica pra vocês. Antes de finalizar, começar aqui esse segundo nó, o que vocês podem fazer pra testar o tamanho dessa laçadinha, tá? A gente vai pegar aqui, ó. Vou simular aqui mais ou menos o tamanho que vai ficar a minha alcinha, tá? Vou pegar uma agulha menor, mais fina, vou passar aqui, ó, no centro do ponto, ó. No centro da peça, do cogumelo, tá vendo, ó? E aí, eu vou pescar esse fiozinho, levando ele lá pra fora. Desse jeito. E aqui, a gente pode testar, antes de finalizar aquele pontinho, se o tamanho dessa laçadinha que a gente vai deixar aqui pra fora é o suficiente para que a gente utilize ele como um enfeite da nossa árvore, tá? E aí, você pode ver se você quer deixar mais ou menos fio aqui pendurado. Eu vou puxar ele só um pouquinho mais, agora eu vou tirar. Vou puxar ele só um pouquinho mais. E aqui eu já vou começar a fazer um nó do outro lado para prender e deixar tudo certinho. Finalizado, ele fica assim, ó, muito bonitinho, parece um cestinho, uma bolsinha, muito fofinho. E aí, que nem eu já mostrei pra vocês, pra colocar ele aqui, ó, a gente passa aqui pontinha na agulha e leva ele lá pelo centro
da parte de cima do cogumelo. E aqui ele não corre o risco de soltar, porque a gente vai abrir assim, ó, certo? Não vai perder a tampinha. E aí vai ficar assim, muito bonitinho. E aí, pra fechar, você puxa aqui a cordinha e rosqueia o cogumelo. E só assim, gente, ele já fica uma graça. Muito lindo. Imagine uma árvore cheia de cogumelinhos. Muito bonitinho. Você pode colocar aqui mensagens fofas de Natal. Ou, ao invés de fazer aquela lista de desejos pro próximo ano, a gente faz as nossas tirinhas de papel, enrola e coloca aqui no nosso cogumelo. Ou também serve para presentear, colocar brinquinhos e pequenos tesouros da vida aqui para presentear pessoas especiais. Fica muito bonitinho, tá? Então, aqui é a nossa peça pronta. E agora, se assim como eu, você gosta de olhinhos e peças fofurentas, fica aí que agora a gente vai agora dar um toque lúdico para essa peça. Tá? Vou utilizar esses olhinhos para colocar no nosso cogumelo. Então, eu vou ver aqui. A gente sempre vai colocar, eu dou uma dica para vocês, tá? Claro que vocês podem personalizar do jeito que vocês quiserem. Mas eu sugiro que vocês coloquem os olhinhos, entre a segunda e a terceira carreira, tá? Então, eu vou ver aqui, ó, no centro do ponto, vou vir nesse daqui, ó, coloco aqui. E aí, eu gosto de deixar esse olhinho desse jeito, ó, com a bolinha maior virada aqui pra cima, mas mais na lateral, tá vendo? E aqui do outro lado, vou deixar um ponto de separação, vou aqui no próximo pontinho, ó, e vou colocar o outro olhinho, desse jeito. Se você, de repente, quiser tirar essa parte aqui pra facilitar, pra você manusear aqui a parte de baixo, é até melhor, tá? Então, eu venho aqui, posiciono os olhinhos, vejo se tá ok, e ainda não cola, tá? Porque aqui, esse daqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, eu coloquei um óculos bem fofinho, encontro vários modelinhos de óculos no mercado, esse aqui é um bem pequenininho, então tem de feltro, tem de material sintético, tem de acrílico, de diversos materiais, tá? E aí, eu tenho ainda esse modelinho aqui, ó, mais redondinho, que fica, ó, uma graça. Deixei com a cara de intelectual, bem bonitinho. Mas, se você não tem acesso a esses óculos, assim, para você colocar já na sua peça, e tem arame de artesanato, fica aí que eu vou te ensinar a fazer um óculos bem fofinho para colocar no seu cogumelo. Você vai precisar de algum objeto redondo, isso aqui é uma tampinha, tá? Que eu tenho aqui. Vamos pegar o fio de artesanato. Esse aqui, ele é bem legal porque ele é meio trançado, tá vendo? Então, você encontra como fio de artesanato, tem de diferentes cores. E ele tem liso, tem assim, trançado, tá bom? Como que a gente vai começar? Vamos vir aqui, ó, fazer um círculo envolvendo, ó, um pouco forte aqui para ele pegar realmente o formato aqui redondo da peça, tá? E aí a gente vai aqui até unir essa pontinha inicial com a ponta aqui do arame. Venho aqui com a própria mão mesmo, ó. Agora eu pego essa parte aqui do início do arame e vou dar uma volta no arame. Vou dando voltinhas. Se você tiver esses arames de artesanato, é até melhor, porque aí você consegue ter uma firmeza a mais aqui para poder fazer essa voltinha, tá? Então, ó, deixa eu tirar aqui da peça. Fiz bem apertado mesmo. Deixa eu tirar ao contrário. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Ficou bem redondinho. E eu ainda não cortei a pontinha, só dei uma voltinha. Vou vir aqui na peça, ó, vou medir para ver como que eu vou deixar aqui a distância dessa parte aqui, entre um olhinho e outro, ó. Vai ser mais ou menos aqui. Então, agora eu venho, dou uma dobradinha só para marcar, coloco a pecinha aqui, ó, a tampa, pode ser, você pode medir em qualquer tipo, coisa redonda, mas tem que ser firme, tá? Que você tenha, serve de marcador de texto, então depende do tamanho que você quer essa parte redonda aqui do óculos. Então, você vem aqui do outro lado, ó, lá naquela marcação, aqui eu já posso até cortar um pouco desse fio não, desse arame, para ele não atrapalhar. Então, ó, cortei, agora aqui eu vou utilizar essa ponta, a ponta solta, para poder fazer a mesma coisa, ó.
Uni aqui, ó, e agora eu vou fazer a mesma coisa que esse lado. Vou dar uma voltinha nessa parte aqui. Então, vou dar uma primeira volta, só para deixar mais firme. Aí, eu venho com o alicate para terminar essa outra volta, para ela ficar bem firme. E aí, eu venho aqui, ó. Já tá bem preso, vou tirar aqui a pecinha. Agora aqui, já posso vir com o alicate cortar essa pontinha. Cortar essa outra também. E temos pronto aqui o nosso mini óculos. Tá vendo? Fica bem bonitinho, muito fofinho, pra gente utilizar aqui no nosso cogumelo. Então, vem aqui, posso ajustar com as mãos, vou testar aqui, ó, e olha como que fica. Bem fofinho, não vem não? Uma gracinha. Bem lindinho. E aí, antes da gente colar aqui todas as coisas, o olhinho, o óculos, a gente vai passar aqui o cordãozinho, vamos montar a peça em si, pra gente testar pra gente testar a altura aqui dos acessórios, tá? Porque como tem esse encaixe, tá vendo aqui? Aí a gente testa antes de colar tudo, tá? E finalizar. Então, eu venho aqui, ó, o olhinho ficou bacana, numa altura boa. O óculos, se eu for colar, ó, vai ter que ser bem aqui nessa posição para não atrapalhar o fechamento aqui do cogumelo, tá vendo, ó? Desse jeito, fica bem certinho. Então, eu vou já pegar aqui, esse aqui eu vou... O certo seria costurar, tá? Com agulha de costura, passar carreiras de ida e volta por dentro e por fora do cesto para fixar. Só que como esse cestinho ele tem a parte muito pequenininha, então a gente vai colar aqui o óculos, tá? Então eu vou vir aqui, ó, já na posição. Vou pegar cola quente, vou passar aqui na parte de trás do óculos, só nessa parte central mesmo aqui, ó. Aqui desse lado e do outro. E já vou vir aqui colando na peça. Vejo aqui a posição correta. E seguro aqui para poder secar essa parte. Então, eu vou só esperar aqui secar. E já partir para colar o olhinho também. Então, eu vou tirar aqui, ó, a parte de cima. Pra gente poder ter um acesso melhor aqui na peça. Vou tirar um olhinho. Vou passar cola aqui nesse pino. E agora sim, colocar de volta lá no nosso cogumelo. Então, vejo lá o local certinho. E aí, eu já vou ajustando aqui a posição do olhinho. Pra ficar bem certinho. Vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Já passei cola. E agora, eu vou lá no mesmo buraquinho, ó. Já posiciono aqui, porque ele tem a pintinha, né? Pra não ficar torto. E aí, ó, como que fica. Muito fofinho. Venho aqui, já podemos colocar novamente aqui a parte de cima do cogumelo. E ele fica assim, essa fofurinha. Olha só que gracinha. Muito lindinho. E para dar um toque mais especial para nossa peça, não pode faltar o blush. Então, eu vou pegar aqui, ó, um blushzinho rosinha e passar aqui, ó, do ladinho da bochechinha. Olha só que bonitinho que fica. E vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Bem bonitinho que ele fica. Olha só. Que gracinha. Muito lindinho, né, gente? Façam, por favor, essa pecinha aqui. Vocês vão amar. Ela é muito rápida de se fazer. É claro que aqui, com o passo a passo, a gente leva um tempo para poder mostrar para vocês como faz. Mas ela é muito rápida de se fazer. E fez uma, pegou o gosto, você vai querer fazer várias para sua árvore de Natal. Ó, muito bonitinho, né? Uma gracinha. Deixa eu pegar esse outro modelinho aqui do vermelhinho também, ó. A duplinha encantadora. E agora, fiquem aí que eu vou mostrar para vocês
outras sugestões de combinações de cores e de características muito divertidas que você pode criar e recriar para poder brincar aí com os enfeites da sua árvore. E aí, gente, preparados para verem a turminha dos cogumelos? Esse aqui vocês já sabem, né, como que é, que foi ensinado aqui na aula. E, para começar, vamos lá. Peguei aquele que eu havia mostrado para vocês e acabei dando um toque que faltava aqui para um cogumelo. Coloquei aqui essas mini pomponzinhos, mini não, micro pomponzinhos, para ele ficar assim, ó, bem delicadinho, super a cara de um cogumelo. No final do vídeo eu vou ensinar a fazer esses detalhes que eu vou mostrar aqui nos outros cogumelos, tá bom? Então não fiquem preocupados que eu vou mostrar tudinho pra vocês. Então aqui, primeiro, ó, coloquei micro pompons e já dei uma carinha bem diferente aqui, ó. Certo? Agora vamos lá pra galera da Cogumelândia. Vou começar apresentando para vocês, então, a versão do cogumelo em forma de boneco de neve. Então, eu só mudei, claro, as cores e aqui os acessórios para compor e deixar o cogumelo no formato de um boneco de neve. Então, coloquei aqui um narizinho de boneco de neve, olhinhos e fiz com tinta de tecido preta. Peguei a ponta da agulha de crochê mesmo e fui fazendo aqui, ó, pontinhos de tinta para ficar assim com um sorrisinho do boneco de neve. Então, olha só a primeira versão aí para vocês se inspirarem e criarem também as suas diversas versões dos cogumelos. Quis aqui brincar um pouquinho para trazer essa parte lúdica para vocês, porque também é super a cara do Natal. Então, trouxe aqui alguns dos personagens que estão envolvidos nessa magia natalina. Então, aqui, ó, o cogumelo, boneco de neve, é a mesma receita, tá, gente? Tanto aqui da parte de baixo quanto da parte de cima. O que às vezes vocês podem reparar vai ser na diferença dos tamanhos por conta da espessura do fio de malha, das marcas que a gente vai utilizando durante as nossas produções, tá? Mas a receita é a mesma. Então, aqui, ó, o boneco de neve, muito fofinho. Vamos lá pro próximo. Trouxe aqui também uma versão do cogumelo, formato de biscoito, com as características de um biscoito. Então, também aqui a mesma coisa. Utilizei aqui esse tom de amarronzado, bem bonitinho, tá vendo? E aí, eu fiz as duas peças na mesma cor. Coloquei os olhinhos de amigurumi, e aqui eu coloquei nas bochechinhas esses botões de coração, bem fofinho. Aqui eu peguei um fio peludinho que eu tenho, e fui passando cola quente e dando voltinhas, voltinhas, voltinhas. Quando eu vi que chegou num tamanho legal, aí eu fui passando assim um fio de cola quente e fui passando assim o fio por cima da cola quente. Vim aqui mais pra frente, passei um fio de cola quente, passei o fio por cima e fui fazendo aqui esses detalhes e depois dei uma volta de acabamento aqui pra ficar bem redondinho e deixar ele assim com essa cara de chantilly e de glacê que coloca nos biscoitos. Então, aqui mais uma sugestão para vocês produzirem também. Bem fofinho. Aqui, para ficar com esse detalhe fofinho, eu coloquei um pedacinho de fio e eu colei no próprio olhinho antes de colar aqui na peça, tá? Então, eu coloquei na própria travinha, colei com cola instantânea e depois eu coloquei os olhinhos aqui na peça. Então, ele ficou assim, fofurinha. Vamos lá para o próximo. A outra versão que eu tenho, que ficou assim bem diferente mesmo, é o cogumelo com as características de uma árvore de Natal, de um pinheirinho. Ai, gente, eu me diverti muito produzindo e pensando quais cores e formatos dá para os cogumelos. E aqui, ó, ficou a árvore de Natal. Coloquei essa tag aqui de acrílico escrito Feliz Natal. E aí eu fiz com os fios finos que eu tenho aqui em casa mesmo, essas bolinhas para simular essas luzinhas de pisca-pisca. E aí eu coloquei ele com um fio prata que eu tenho, que ele é bem fininho, tá vendo? E aí eu só fui depois colando, coloquei aqui na posição e fui colando com cola instantânea alguns, ó, tem alguns até solto. Então eu vim colando essas bolinhas aqui e ficou com essa carinha aqui de pinheirinho de Natal. Também lá no final eu mostro como que eu fiz esses rolinhos aqui, tá? Essas bolinhas. Então aqui, ó, mais uma sugestão para vocês de fazer um cogumelo com as características de uma árvore de Natal. Vocês já pensaram nisso? Pois eu pensei. Então, olha aqui para vocês, mais uma opção. E aí, vamos partir agora para uma parte
para um cogumelo mais clássico, só mudando realmente o tipo de fio. Então, ó, fiz aqui a o cogumelo, só mudei o fio, tá? Esse aqui a composição dele é acrílico, então ele é 100% acrílico, ele é macio, bem gostoso de se trabalhar. E aí, vocês podem trabalhar com o fio que vocês tiverem aí. Sendo ele mais grossinho, vai ficar bem bacana. Eu não testei fazer com fios mais finos, mas eu acredito que dá super certo também. É claro, vocês vão ter que trabalhar com mais de um gancho do fio, tá? E aí, se vocês forem fazer e testar, depois vocês me contam como que ficou a peça, tá bom? Então, aqui, ó, fiz com outro tipo de fio, e aí ele ficou assim, com a versão mais clássica. Coloquei aqui, fiz esses azevinhos com fio fino, folhinhas também, que eu vou ensinar pra vocês no final do vídeo. E aí ficou assim, ó, bem bonitinho, cogumelo super clássico, sem olhinhos, sem nada, só com esse detalhe aqui, bem a cara do Natal. E aí, vamos para uma peça que, olha, eu me diverti muito fazendo, que é o cogumelo na versão Grinch. Olha só, olha a cara de bravo. Aqui também é a mesma coisa. Eu acabei utilizando, ó, para vocês verem, outro tipo de, uma outra espessura de fio de malha. Então, ficou aqui com uma versão, ele ficou até grandão, ó, deixa eu pegar aquele inicial, ó. Ele ficou bem maior, tá vendo? Então, dá pra você fazer sim com o fio que você tiver aí disponível, tá? Então, aqui ele ficou desse jeito. Coloquei aqui um pompom nessa pontinha, só pra gente pensar que essa parte aqui de cima é a touca do Papai Noel. Fiz aqui, peguei uma lã bem peludinha e eu só passei um risquinho assim de cola quente, colei por cima mesmo e fiz esse detalhezinho aqui também. Passei um pinguinho de cola e passei o fio aqui por cima também, aí ele ficou com essa expressão super brava. Coloquei o narizinho e olha só, aqui na pontinha, ó, fiz um chumacinho pra ser o cabelinho dele. Eu peguei um fio bem fininho aqui, cortei, passei lá por dentro, colei lá por dentro também. E aí ele ficou assim, ó, que bravo! Bem bacana. Dá também pra fazer ele todo verde, ó. Fiz aqui também uma versão toda verde. E aí dá pra fazer também ele de uma cor só, tá? Trouxe aqui essa sugestão pra vocês. E pra finalizar, vou mostrar aqui uma fofurinha que eu fiz com o fio que eu tenho aqui, que ele é bem peludinho. Ele é tipo... Ele é um fio tipo chenille. Ele é bem peludo, bem macio. Vontade de apertar, esmagar esse cogumelo aqui. A composição dele é poliéster, gente, ele é muito macio. E olha só como ele ficou bem baby. Mesma coisa, mesma receita, não mudei nada, tá? Então ele ficou assim, super tradicional, ó, muito fofinho. E aí, ó, pra mostrar aqui a diferença do tamanho, ó. Então dá pra fazer sim com fios mais finos, ele vai ficar só menor. Ou se você utilizar fios mais grossos, ele vai ficar maior, como é o exemplo aqui desse do Grinch, tá bom? E aí, eu espero muito que vocês tenham gostado dessas sugestões e que vocês se divirtam também produzindo seus cogumelos. Ah, Eli, eu não tenho fio vermelho, mas tem essas outras cores, e aí você pode brincar à vontade. E agora, para a gente poder concluir e fechar com chave de ouro, eu vou passar aqui para vocês um passo a passo super rápido desses outros detalhes aqui para vocês também fazerem os cogumelos de vocês. Então, vamos lá. Começar por esses azevinhos e a folhinha que compõe aqui essa peça, tá? Ele é bem fácil, super rápido de fazer. Peguei aqui um fio fino. A gente vai iniciar fazendo um nozinho. A partir daqui, a gente vai subir 3 correntinhas, ó. A primeira aqui não faz apertada, tá? Então, faz aqui bem soltinha, ó. 1, 2, 3. E aqui a gente vai fazer o ponto bolha, tá? Da seguinte forma, a gente vai laçar o fio na agulha. Vamos lá na primeira correntinha que a gente fez. Você vai passar o fio aqui por dentro dela, vai dar altura e vai finalizar só com essas duas primeiras alcinhas, tá? Então, laço o fio, passo por baixo, ó, dessas duas laçadinhas. Fico com duas laçadinhas. Vou pegar agora aqui o fio do novelo, vou lá novamente na primeira correntinha, puxo, dou altura e vou tirar novamente só as duas primeiras laçadinhas. Então, venho aqui e faço. Agora, eu fiquei com 3 na agulha. Vou fazer mais uma vez. Laço o fio na agulha, vou lá na primeira correntinha, no mesmo buraquinho. Lembra que eu falei para não fazer ela apertada? Por conta disso. Dou altura. Novamente, vou laçar o fio e tirar somente as duas primeiras laçadas. Agora, aqui, ó, fiquei com 4 laçadinhas na agulha. Vou laçar e vou tirar todas de uma vez. Vou fazer uma correntinha.
Aqui, vou cortar o fio, puxo essa laçadinha, ajusto aqui, ó, pra fazer a bolinha aqui da bolinha, né? Pego cada uma das pontas e faço um nozinho aqui. Vou fazer mais um nó pra travar. E temos pronto aqui, ó, o nosso azevinho, bem bonitinho, super rápido e fácil de fazer. Corta aqui, né, esse fiozinho, e aí você pode utilizar ele, cadê? Aqui, dessa forma, colocando 3 e intercalando, colocando as folhinhas, tá vendo? Super fácil. Agora eu vou passar como que eu fiz as folhinhas. Então, vamos lá. Peguei aqui um fio mais fininho ainda, tô utilizando os fios que eu tenho aqui em casa, tá, gente? Então, é aqui, ó, um fio bem mais fininho, com agulha também menor. E a gente vai também iniciar fazendo um nozinho. Aqui eu vou subir 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular essa última aqui, vou na próxima, vou fazer um ponto baixíssimo. Na próxima correntinha, um ponto baixo. Na próxima, meio ponto alto. E na última correntinha, a gente vai fazer um ponto alto. E um ponto baixo nessa mesma última correntinha, tá? Onde a gente fez o ponto alto, a gente faz um ponto baixo. Desse jeito. Corta o fio, puxa a laçadinha, dá um nó aqui pra travar. Vou fazer 2 nós. E temos pronta a nossa mini folhinha, tá vendo? Fica bem bonitinha. Mesma coisa aqui, ó. Corta a pontinha. E aí, como que eu fiz aqui? Fiz 3 pecinhas do azevinho, 3 bolinhas, né? Colei, e aí eu fui levantando aqui, passei cola na ponta, usei cola quente, tá? E aí fui encaixando aqui, ó, entre as bolinhas, e aí ele ficou desse jeito, assim, ó, bem bonitinho. Você pode utilizar para colocar em qualquer decoração aqui dos cogumelos. Então fica assim, bem fofinho. E aí, gostaram? Vamos lá pro próximo? E para fazer aqui, ó, essas bolinhas que eu utilizei aqui no cogumelo, que simula uma árvore de Natal, eu fiz da seguinte forma. Vou aproveitar que eu estou com o fio vermelho aqui ainda, e aí é da seguinte forma. Peguei aqui o fio e vou iniciar aqui fazendo o nó, só que ao invés de eu já fechar aqui a laçadinha, eu vou dar mais algumas voltas. Então, você pode aí dar de 4 a 5 voltinhas. Então, ó, fiz aqui um início do nó, 2 voltas, 3, deixa eu arrumar aqui, que ficou bem pequenininho, 4 voltinhas. Venho puxando, puxando, puxando o fio, ó, e aí ele forma essa bolotinha aqui, ó, tá vendo? Deixa eu fazer aqui mais um, esse daqui eu vou fazer com 5 voltas, pra vocês verem e a gente comparar o tamanho. Então, venho aqui, ó, e dou 5 voltinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Aí você pode testar de acordo com a espessura do fio que você está trabalhando, ó. E aí, ó, ficou bem bacana esse tamanho. Vou cortar aqui, e aí eu fui fazendo com diversos fios que eu tenho aqui. E aí eu fui meio que mesclando, alguns fios pedem mais voltinhas, outro pede menos, tá? Então aqui, ó, tem várias cores, bem bonitinha. Pra fazer lá o cordãozinho, eu peguei aqui um fio, uma linha de costura, tá? Essa daqui que eu tenho é até uma prata, bem bonitinha, ela é bem fininha. E aqui, ó, já até comecei a colocar dessas bolinhas. E aí, como que eu fiz? Eu venho aqui, ó, bem na pontinha, vou passar a agulha aqui, ó, uma vez. Aí eu já levo lá pra posição onde eu vou deixar aqui a minha bolinha, tá? Eu fui deixando aqui, ó, a distância de um dedo, tá vendo? E aqui, já pra deixar ele preso, eu vou voltar e vou passar aqui, ó, na mesma posição. Porque aí, quando a gente puxar, ó, ele vai meio que travar e essa bolinha não vai sair, tá vendo? E aí, eu vou pegar aqui mais um pra vocês verem, ó. Vou passar aqui o fio, vou levar a bolinha lá perto, ó. E aí, eu vejo a distância que eu vou deixar. E aí, eu vou voltar com a agulha, vou dar mais uma voltinha aqui, passando a agulha do mesmo jeito. E aqui, a gente tem preso a outra bolinha, tá vendo? Aí, eu fiz um cordão bem grandinho.
costurei a pontinha aqui, ó, e depois eu fui fazendo a volta, e depois eu fui colando algumas dessas bolinhas aqui na peça, e depois finalizei aqui também fazendo uma costurinha, e aí ele ficou assim, bem bonitinho. Já vi que tem para vender essas luzinhas, assim, a simulação desses pisca-pisca bem bonitinho, mas aí eu trouxe essa forma mais rápida e fácil de fazer, tá? Aqui, como eu falei para vocês, colei uma tag no formato de estrela, que é super opcional, e aí nós temos aqui a nossa peça bem bonitinha. Bacana, né? Aqui do nosso biscoito, eu já mostrei pra vocês, já falei, na verdade, como que eu fiz. Peguei aqui um fio bem peludinho, fui fazendo voltinhas com a própria cola quente, passando ele bem com cuidado, bem devagar, principalmente para não queimar os dedos. Depois eu fui fazendo aqui, ó, risquinhos com a própria cola quente, e aí fui continuando o contorno, tá vendo, ó? Fui fazendo esse primeiro contorno aqui, desse jeito, fazendo um maior, um menor. E aí, para finalizar, eu fiz uma volta com o fio para dar esse acabamento e deixar ele bem redondinho. Tudo com cola quente, tá? E aí, ele ficou com essa carinha aqui fofurenta. E aí, gente, me conta o que vocês acharam deste tutorial, dessas peças foforentas aqui para nossa maratona handmade. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Produzam vários cogumelos para enfeitar a sua árvore de Natal para presentear. Se você fizer, não esquece de me marcar. Marca também lá o perfil da Maratona Handmade. E espero muito que vocês tenham gostado. Calma aí que tem uma mensagem aqui para vocês. Ó, vamos ver o que tá escrito aqui. Deixa eu tirar. Ó, Feliz Natal para todos vocês e até uma próxima.